Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 16 de novembro de 2024, estamos encerrando a 32ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai ainda encontrar fé sobre a terra? Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho, Jesus nos fala sobre a necessidade de rezar. Vejam, o próprio Filho de Deus, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais importantes, na escolha dos discípulos, no momento antes da cruz, Jesus sai, vai ao monte rezar. Então, Jesus, amados irmãos, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, precisava rezar. E vejam, quanto mais eu e quanto mais você precisamos também ter nossos momentos de oração. Mas, amados irmãos e irmãs, qual oração? Qual tipo de oração agrada a Deus? Vejam, nós temos a oração do orgulhoso, que reza em alta voz querendo mudar a vontade de Deus. Também temos a oração do justo, que ele reza, amados irmãos, a Deus, mas ele confia mais na própria justiça do que na misericórdia do Pai. E também, amados irmãos, nós temos a oração do humilde, que confia somente em Deus. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, o orgulhoso acha que Deus não é justo, pois não lhe dá tudo o que ele quer. Vejam, Ele acha que Deus não é justo com ele, porque ele quer muitas coisas, mas Deus não dá. O justo, amados irmãos, acha que já faz tudo certo. E, amados irmãos, infelizmente, lhe falta humildade, pois, devido a ele achar que faz tudo certo, ele só consegue achar defeito nos outros. Mas, amados irmãos e irmãs, o humilde, quando reza, ele pede misericórdia, ele pede força a Deus, Ele pede tudo aquilo que é necessário para mudar a ele mesmo. E, amados irmãos, eu acho que aqui está algo bem correto. Ou seja, amados irmãos, o humilde sabe que não é perfeito e muito menos justo em tudo. Por isso, não confia em suas obras, apesar de também ele fazer coisas boas. E, amados irmãos e irmãs, principalmente, ele não pede a Deus o que quer. Vejam, enquanto que o orgulhoso só pede a Deus o que quer, o humilde não pede a Deus o que quer, mas ele pede, amados irmãos, aquilo que ele precisa para ser uma pessoa melhor, aquilo que ele precisa para se converter, aquilo que ele precisa para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E assim, amados irmãos e irmãs, a gente podia se perguntar, e qual dessas três pessoas, a orgulhosa, a justa e a humilde, que Deus escuta? Amados irmãos e irmãs, eu particularmente acredito que Deus escuta a oração do humilde. Pois este, amados irmãos, ele está se esforçando, vejam, a ser hoje melhor, como já dissemos, do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, ele procura ser melhor a cada dia. E, amados irmãos e irmãs,
como o humilde também conhece as suas limitações. Por quê? Porque, veja, o justo só consegue ver os defeitos dos outros, mas o humilde consegue ver os seus próprios defeitos, as suas próprias limitações. Por isso, ele não confia nele mesmo. Ele coloca toda a sua confiança em Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente possa fazer essa oração. Senhor, dai-me humildade para ouvir a Tua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Porque, amados irmãos, lembrem, Deus rejeita o soberbo, mas dá tudo aos humildes. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.